E aí, líderes, regentes, que bom que vocês estão aqui com a gente no Lidere Agora, nesse especial, nessa série sobre musicalidade, sobre música, sobre regência, sobre liderança de louvor. E a gente está aqui com o Leone Sena. Tá sendo demais, né, Lê? Maravilhoso. O feedback do pessoal tá legal. Mano, que demais, que demais. Demais. E a gente já tá indo quase pro final dessa série. Continue ligado aqui no Lidere Agora. Entra lá no nosso grupo do Telegram para a gente poder também trocar uma ideia lá, vocês mandarem perguntas, a gente poder aumentar até aqui a nossa conversa, dar continuidade à nossa conversa. E hoje a gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre outras ferramentas, porque pensando aqui num líder de louvor, um regente, ele normalmente se preocupa muito com a musicalidade. A questão técnica. Técnica, dividir voz, tocar um instrumento, organizar um ensaio, tudo mais. Horário. Só que precisa de outras habilidades para que você desenvolva bem o seu trabalho. Exatamente. Então, a gente queria trocar essa ideia aqui. O que a gente falou um pouquinho de interpessoalidade aí né, de fofoca. Aliás, assista o último vídeo. A gente falou um pouquinho sobre, né, finalizamos ali com essas questões, esses problemas que surgem num grupo. Num grupo, com pessoas convivendo, E aí, como desenvolver essa interpessoalidade ali para poder, já entrando um pouquinho em empatia, entender né, o que esse liderado está passando. Olha, como todo líder, ele precisa adquirir conhecimento. Né? Então, assim, hoje em dia existe uma infinitude de material, livros. Esse trabalho é um trabalho de capacitação, né, para líderes. Então, assim, é muito importante o regente, a liderança, ela se capacitar. Então, assim, livros que estimulam, né, o autoconhecimento do que é ser líder. Eu acho que assim também, o autoconhecimento pessoal, né, o indivíduo entender quais são as suas limitações. É muito importante a gente entender quais são as nossas limitações, até onde eu consigo ir, até onde não, e não tem nada errado, até onde eu não consigo ir também não tem nada errado. Né? Mas eu vejo, às vezes, algumas pessoas insistindo em algumas coisas, né? Em algumas ideias, em algumas... Aí vem as crenças limitantes, né? E tudo mais, que nos limitam. Né? Coisas, verdades que eu acredito que nos limitam e que acabam atrapalhando o desenvolvimento de um grupo, né? De uma determinada função. Então, assim, primeiramente, o autoconhecimento. Como eu estimulo o autoconhecimento? Eu, como psicólogo, eu sugiro a psicoterapia, né? Para quem não sabe o que é psicoterapia, é um ambiente onde você vai contar sobre os seus conflitos e do outro lado tem um profissional que não vai julgar, não vai dar opinião nem sugestão, mas vai te mostrar como um espelho algumas fendas nesse discurso que a gente, como ator, né, dessa realidade, não percebe. Mas esse psicólogo, como público desse meu discurso, ele vai observar muita coisa e o psicólogo vai dando o feedback. E a pessoa ela vai compreendendo um pouco mais a sua realidade. Então, assim, é muito acessível, é muito importante deixar isso claro, né, Jackson? As pessoas acham que ter um psicólogo é algo fora da realidade financeira. Não, né? Não, de forma alguma. É algo acessível, hoje em dia, muito acessível. O psicólogo não é só um amigo caro, né? Não. Vai muito além disso, exato. Né? Não é algo contra Deus. É muito importante deixar isso claro, que as pessoas acham que, mas será que eu vou estar indo contra Deus buscando um psicólogo? Gente, o que é melhor? Você ficar contando suas coisas para uma pessoa que às vezes não vai ter a responsabilidade do sigilo, do que você pagar alguém que é um profissional, né, com ferramentas profissionais e que vai resguardar o sigilo. Então, assim, autoconhecimento, né? Você ter uma boa observação da forma como você está agindo, né? Tirando a questão terapêutica de pagar um profissional para te dar esse feedback, como outras formas, você ter mais observação,
né? Como as pessoas reagem ao seu modo de ser, ao seu modo de agir como um líder. Através dessa observação, você pode ir moldando. Eu acho que eu fiz foi mancada. Aquilo que eu fiz foi legal. Passei do limite ali. Passei do limite ali. Então, assim, essa observação, ela vai trazendo para a gente autoconhecimento, né? Então, assim, isso ajuda muito, porque aceitar sugestões. Uma pessoa que ela não aceita sugestões, ela acha que a verdade dela em um determinado ponto de vista é único e suficiente. Isso é terrível para líder, Jackson. O líder ele tem que estar aberto para sugestões e maduro para saber escolher qual é o melhor para o grupo, não para ele. Então, assim, ser aberto para sugestões é fundamental. E como é difícil isso com regentes, com líderes, né? Porque ele acha que a pessoa a sugerir vai estar diminuindo a posição dela. E não é algo moral. Não é algo sobre você, é algo sobre o grupo, sobre a posição que você está. Tá. Eu queria abrir até um parênteses aqui, dentro do que a gente está conversando aqui. É feio um líder pedir desculpa? Jamais. Porque a gente tem uma geração de pessoas que tem dificuldade. Acha que isso vai diminuir a sua liderança, a sua autoridade, né? Então, nessa observação, autoconhecimento, a Às pessoa... vezes percebeu, mancada. Poxa, dei mancada. Muito pelo contrário, porque assim, reconhecer o erro é um dos valores humanos, né? E o que é liderar? Vamos entender o que é liderar. Liderar não é conduzir um grupo, muito além de ordenar um grupo, né? Conduzir um grupo. Então, assim, tudo que é benéfico para conduzir melhor esse grupo, de forma saudável, de forma funcional, é bem-vindo. Então, assim, se necessário for o líder pedir perdão, desculpas por algo, isso jamais diminui tanto quem ele é ou a função que ele exerce, né? De forma alguma. Muito pelo contrário, às vezes um perdão, uma desculpa, ganha ainda mais o grupo, né? Sendo sincero. Tá. Eu quero também dar algumas dicas aqui, né? Buscar bons livros que falem de liderança, que falem de aconselhamento. Aconselhamento é fundamental. Para você saber aconselhar de forma sábia. Porque tem muitas situações que o próprio líder não vivenciou. Porque estamos falando para muitos jovens, às vezes, líderes ou regentes jovens. E que às vezes tem um liderado que é mais velho. E aí? Ele nunca vivenciou uma experiência como essa. Como lidar com isso? Então, hoje tem muito material, né, para poder capacitar esse jovem, esse líder, esse regente, né, a lidar com essas circunstâncias. Outro assunto que eu gostaria de indicar é oratória, né? É comunicação. Até não oratória, comunicação. Comunicação. Porque às vezes você sabe a ideia, mas você não consegue comunicar para as pessoas. Exatamente. E você está na frente de um grupo, precisa saber comunicar bem, não é? Então, comunicação também, mas... Até porque comunicação não é aquilo que o outro entende. É o outro entender aquilo que eu quis passar, né? Porque numa comunicação existe pelo menos 6 tipos de compreensões. Primeiro, de mim, eu estou me comunicando com você. Tem aquilo que eu queria dizer, tem aquilo que eu devia dizer e tem aquilo que eu digo. Aí, essa mensagem chegou até você. Você vai decodificar isso. Você vai entender aquilo que você entendeu, aquilo que você devia entender, né? E aquilo que... deveria ter entendido. Exatamente. E aí, no meio do caminho, ainda tem o ruído, né? Ainda tem os ruídos. Então, assim, olha quanta coisa, né? Com uma simples mensagem que pode, né, virar. Então, assim... comunicação é fundamental para quem está lidando com pessoas. E que eu ia complementar, a Bíblia, né? Porque tem que ser um amante e leitor da Bíblia para que num aconselhamento, na hora de comunicar, enfim, todas essas situações, a Bíblia sempre esteja presente. Seja a base. Estamos falando de um grupo, de uma igreja, né? Onde o cabeça é o próprio Cristo.
Então, é através da palavra dele que vai conduzir esse povo. Né? Precisa ser conduzido esse povo. E sempre num momento ali, a palavra ela sempre vai falar mais forte do que qualquer palavra que a gente possa dizer. Sim. A gente pode falar muito e é importante ser um bom comunicador, mas a palavra, quando ela vem, a pessoa vai dizer assim, não, se está na Bíblia, se está na palavra... A palavra de Deus é o principal. É isso. Então, essas são dicas de você buscar para se capacitar ainda mais. Se capacitar na posição que você está. É isso. E a gente vai para o último vídeo. Agora é o último, para a gente fechar essa série, para a gente falar um pouquinho sobre jovens que não querem cantar. Aquele jovem que você insiste, não quer cantar, o que fazer? Ele não se sente na função de cantar. Não canto bem, não gosto de cantar. Ou então aquilo, né? Tem um monte de gente, tem um grupo de jovens cantando, mas o regente olha para trás e vê aquele monte de gente sentado assistindo o grupo de jovens cantar. O que fazer? É isso. Então, próximo vídeo, último vídeo dessa série, não perde.